Fala pessoal, hoje o vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde porque inclusive eu acabei de chegar em casa. Eu me dei ao luxo de ir ao estádio nessa tarde barra noite extremamente fria em São Paulo, sensação térmica baixíssima, tava realmente muito frio. Então eu tava no estádio, eu acabei de chegar e aí por isso que o pós-jogo tá saindo um pouquinho mais tarde, mas nada fora do padrão, sempre trazendo conteúdo aqui pra vocês pra gente falar de mais uma vitória do São Paulo. São Paulo conseguiu um feito que já não conseguia desde 2019, que seria vencer 5 partidas seguidas pelo Brasileirão. Então, a única partida no Brasileirão que o Crespo perdeu foi contra o Flamengo. Depois disso, acabou empatando com o Bragantino e daí em diante ganhou as outras partidas. E hoje, diante de quase 40 mil torcedores, num jogo ao sábado, 6h30 da noite, o São Paulo conseguiu vencer o Vitória. E a gente tem alguns pontos aqui para comentar desse jogo. O Crespo resolveu poupar algumas peças que vinham jogando, mas ele entrou basicamente com a mesma estrutura da equipe, que é algo que ele não tá mexendo, que é justamente nessa formação de 3 zagueiros, mas ele colocou basicamente alguns atletas bem parecidos do jogo contra o Atlético Paranaense. E eu achei que o São Paulo iniciou o jogo dormindo um pouco. Interessante dizer que desde que o Crespo chegou, ele vem tentando recuperar atletas, né? Atletas como Rodriguinho, Luan, estão tendo mais espaço com ele e também atletas da base mesmo, dizendo, hoje ele deu chance para o Mike. O Mike jogou 90 minutos de jogo, então ele acabou, de certa forma, poupando o Cédric. E aí eu achei que o São Paulo iniciou ali nos primeiros 15 minutos, foi um jogo bem morno, claro que já logo nos primeiros segundos de jogo a gente teve uma puta de uma jogada do Ferreirinha, que não resultou em gol, mas já foi algo, mostrando que o São Paulo ia brigar bastante, só que o Vitória tava um time bem retrancado, então tinha dado o momento que todos os jogadores do Vitória estavam atrás da linha da bola, então eles estavam jogando muito retrancado, o que é normal também, não é sempre que todo time vai vir aqui no Morumbi e vai tentar ganhar ou vai tentar sair pro jogo. Então, assim, durante os 90 minutos o Vitória foi uma equipe bem inofensiva. Foi uma equipe que em nenhum momento fez com que parecesse que empataria a partida ou que daria qualquer trabalho para o São Paulo. Eu acho que isso define muito o fato do Vitória estar lá embaixo, brigando lá embaixo para não cair. Então, foi um jogo teoricamente tranquilo e muito bem administrado pelo São Paulo. Claro que às vezes com erros muito idiotas, porque quando a gente tá do estádio, a gente tem um panorama completamente diferente do que a gente vê na televisão. Então, no estádio, algumas coisas elas ficam mais perceptíveis. Então, alguns erros bobos que aconteceram, eu senti o Mike muito nervoso. Talvez é justamente por conta dessa transição dele de base para equipe principal. Então ele fez um jogo que hoje, na minha visão, ele se preocupou muito em não errar, se preocupou muito em entregar na raça, só que na qualidade, na partida de hoje, faltou um pouco dele ir pra cima, porque a gente sabe que o Mike, quando ele quer, ele pode entregar, ele é realmente 20, 30, 40 vezes melhor do que o Cédric Soares, mas ele realmente, de fato, tava bem nervoso na partida. E eu achei que ele errou algumas coisinhas aí, alguns lancezinhos besta. Em contrapartida, eu achei que foi uma grande partida, principalmente do Ferrarese e do Rodriguinho. Claro que eu posso estar esquecendo de algum jogador que tenha feito uma boa partida. O Luan, no segundo tempo, entrou muito bem. O Patrick Lanza entrou bem também, fez inclusive uma puta jogada que ele mesmo, ele iniciou e ele finalizou a jogada e ele quase fez o gol. Então, ele entrou muito bem. Ele e o Luan entrou brigando bastante. É muito legal ver essa recuperação que o Crespo tá tentando fazer com ele. Vale lembrar que na primeira passagem do Crespo, o Luan era titular daquele time, inclusive fez um dos gols que nos deu a vitória no Campeonato Paulista em cima do Palmeiras naquele ano. Então é muito legal ver que o Crespo tá tentando recuperar o Luan, que era um atleta que estava tendo muitos problemas extra-campo e agora tá conseguindo entregar, tá conseguindo voltar. Hoje jogou muito bem, desarmou praticamente todas as jogadas do Vitória.
Então foi muito legal de ver essa tentativa de recuperação e eu acho que tá dando certo. A gente poderia citar aqui diversos jogadores que pra mim fizeram uma boa partida hoje. Então, a gente tem o Rodriguinho, a gente tem o Ferrarese, o Bobadilla, que com o Crespo já vem jogando muito bem. O Marcos Antônio também fez uma excelente partida. O Ferreirinha tava participativo, mas perante do que a gente sabe que ele pode produzir, ele estava um pouco abaixo, tanto que ele foi substituído. O Luciano, quando entrou muito bem. O Lucas também, recuperado de lesão, teve uma certa minutagem no segundo tempo também, quando entrou, deu outra cara pro time, fez diversas jogadas, e é muito bonito assistir o Lucas jogar, principalmente quando a gente assiste ao vivo. É muito legal, é muito bacana, ele se emocionou com esse retorno. E a gente conseguiu no primeiro tempo abrir o placar numa jogadaça do Rodriguinho, e aí ele acabou achando o Bobadilla na área, e o Bobadilla, que sempre chuta muito bem, estava ali de frente pro gol, conseguiu fazer o gol, abriu o placar. Depois disso foi muito tranquilo, o segundo tempo também foi bem tranquilo. Claro que a gente acaba se irritando com alguns erros de passes, mas assim, nada muito fora do padrão. Eu acho que o São Paulo fez o necessário e fez o que tinha que fazer para vencer a partida e saiu vitorioso merecidamente. É o que eu falei. O Vitória em nenhum momento assustou o São Paulo, em nenhum momento parecia que ia buscar ou parecia que ia tentar alguma coisa. Então estava muito abaixo o time todo do Vitória, que agora está sendo treinado não mais pelo Carpini, mas sim pelo Carille. Então foi um jogo muito tranquilo, foi um jogo muito controlado. Eu gostei de algumas movimentações que ele fez, de colocar o Patrick no lugar do Enzo, fazer algumas modificações. Eu achei bem interessante. Eu acho que o Crespo, com o que ele tem, que isso acaba derrubando muito qualquer argumento que a galera que defendia o antigo treinador tinha. O Crespo tá sem as melhores peças do elenco e ele tá conseguindo mesmo assim fazer esse time jogar, ele tá conseguindo fazer o São Paulo conquistar resultados. Hoje a gente ficou momentaneamente no G6, porque o Mirassol perdeu pro Flamengo, o Bragantino perdeu pro Internacional, só que o Botafogo tava ganhando do Fortaleza e o Bahia também tá ganhando do Fluminense, então o São Paulo ficou momentaneamente no G6, mas agora se encontra ali em 7º lugar. E é interessante porque a gente tava ali brigando para não cair e com o Crespo a gente já conseguiu dar um salto na tabela gigantesco. Então cada resultado importa. Nosso próximo jogo no Brasileirão é contra o Sport, jogando lá fora, o que é um jogo para 3 pontos, tem que vencer independente do que aconteça. Hoje eu tinha muito essa mentalidade, eu acho que não só pelo jogo da Copa do Brasil, para não perder a confiança, para o time não derrubar, não decair, era muito importante o São Paulo vencer em casa, o que é um fator interessantíssimo que o Crespo conseguiu resgatar no São Paulo, porque com o antigo treinador a gente não vencia em casa, não vencia fora, não vencia em lugar nenhum. Agora com o Crespo a gente tá conseguindo vitórias, a gente tá conseguindo fazer com que o Morumbi realmente seja esse lugar para que a gente consiga jogar e conseguir as vitórias. Então hoje era realmente jogo para 3 pontos e o São Paulo conseguiu esses 3 pontos e subiu na tabela. Então algo assim muito legal, muito positivo de dizer. Eu queria fechar esse vídeo, concluir esse vídeo que vai ter uma duração menor do que os outros, porque até nem tem muito o que falar. Eu queria fechar esse vídeo falando sobre a arbitragem. Hoje, na arbitragem, a gente tinha o Bruno Arleu de Araújo. Como eu falei pra vocês em outros vídeos, às vezes fica chovendo molhado falar sobre eles. O Bruno Arleu de Araújo, ele já tinha apitado uma partida contra o São Paulo, onde ele foi muito criticado, e depois disso ele simplesmente parou de apitar aos jogos do São Paulo. Hoje ele foi escalado para isso, e no VAR também tinha uma figura muito interessante. É nítida a má vontade que esses caras têm contra o São Paulo. E parece que cada vez que o São Paulo é roubado, cada vez que o São Paulo é assaltado, no próximo jogo sempre fica muito pior. Hoje nós tivemos a sorte do Bruno Arleu de Araújo ter um pouquinho de senso crítico e noção de que se ele marcasse aquele pênalti, ele seria banido do futebol. Porque realmente não tinha um pingo de condição de marcar um pênalti daquele pro Vitória, onde nem os jogadores do Vitória reclamaram do lance. Eu tava no estádio, ali a gente fica meio que sem entender o que tá acontecendo.
E quando ele paralisou a partida e ele fez sinal de que ele tava escutando o VAR, eu falei, não é possível. O que que esse cara viu? Quando eu vi o lance no telão, eu falei, não é possível. E ele foi no VAR, ele foi chamado no VAR. E se ele foi chamado no VAR, isso significa que quem estava no VAR achou que aquele lance era pênalti. E aí existem dois pontos que a gente precisa tratar aqui. Primeiro, o Ferrarese cai depois que ele toma uma rasteira do jogador do Vitória. Ele tá no chão. E aí o jogador do Vitória, que tá fora da área, chuta a bola, desvia e vem no rosto do Ferrarese, que faz assim e ainda tenta recolher o braço e ele caído no chão, a bola bate, ele caído no chão, depois de ter sofrido a falta, a bola bate no rosto, na mão dele assim, porque ele foi proteger, como ele tava caído no chão e ele sofreu a falta, ele foi proteger. E o que mais me espanta é o rapaz que estava no VAR, que se não me engano o nome dele é Bruno, o rapaz que estava no VAR ter acreditado num pico muito louco de que aquilo ali era pênalti. Ele não viu o lance por inteiro e ele chamou o árbitro da partida para ir no VAR ver um lance que, na minha visão, seria um escárnio se fosse marcado. Porque existem erros e existem erros. Isso para mim não é mais um erro. Isso para mim é você estar completamente mal intencionado com o time. Não é possível que alguém olhe isso e ache normal. Só que se a gente partir de um princípio que a gente tem um presidente que não nos defende, que a gente tem um presidente que não dá as caras para falar sobre a arbitragem, é muito fácil. Cada juiz, cada árbitro vem no Morumbi e faz o que quer. Porque o São Paulo não tem comando. O São Paulo não tem comando. O jogo contra o Atlético Paranaense acabou na quarta-feira. A gente tá no sábado. A gente não teve um pronunciamento, uma nota oficial, nada do presidente do São Paulo. Muito pelo contrário. A CBF, inclusive, falou que não vai divulgar o áudio do VAR do lance do Rafael. Porque como o juiz não foi no monitor, não tem para que eles divulgarem. E a diretoria do São Paulo nem sequer falou nada. Ou seja, o São Paulo tá largado. Então, não esperem que o São Paulo vai passar até o final do ano sem ter erro de arbitragem. Pode ter certeza que vai ter esse e muitos outros erros de arbitragem. A sorte é que hoje, num pico de consciência, o Bruno Arleu de Araújo foi no monitor e não marcou o pênalti, porque se ele marca aquele pênalti, eu ia ficar louca. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da partida de hoje, se vocês gostaram, quais foram os pontos positivos. Lembrando que a nossa próxima partida é contra o Atlético Nacional, fora de casa, pela Libertadores. E aí depois a gente tem o jogo contra o Sport e a volta da Libertadores. Então, tomara que dê tudo certo, porque realmente só sobrou agora Libertadores e Brasileirão. E o São Paulo tem que fazer por onde, tem que fazer uma partida corretíssima lá, porque o Atlético Nacional não é um Atlético Paranaense, não é um Vitória da vida. É isso. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.